Bom dia para os irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, Deus abençoe grandemente. Vamos ler um salmo, Salmos 86, que Deus fala conosco nesta palavra. Um salmo de Davi, uma prece de Davi, para mim e para a tua vida. A palavra de Deus tem que ser pregada, irmãos, na sua essência. Os versículos têm que ser lidos como ele está na Bíblia. Não podemos abrir um texto e as pessoas que estão nos ouvindo não entender o que nós estamos falando. Precisamos respeitar as vírgulas, os pontos, a interrogação, a exclamação, onde parar, onde começar, onde dar continuidade. Devemos respeitar, porque um versículo, um ponto, tem muito valor, irmãos. Jesus disse que não passará um tio. Ai daquele que mover um tio da minha palavra que mudar. Temos que cuidar. Eu vejo muitas pessoas que abrem a Bíblia Sagrada e começam a ler, mas ninguém entende o que está lendo, o que está sendo passado. Precisamos pregar na sua essência, porque quem faz a obra é Deus. A obra é espiritual. A palavra é a palavra inerrante de Deus. Quem está ouvindo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem está ouvindo tem que ouvir a palavra como ela é, para que possamos entender o que Deus quer falar conosco. Amém? Deus abençoe os irmãos. Salmos 86. Ó Eterno, inclina para mim os teus ouvidos e dá-me tuas respostas. Resposta, vírgula. Ó Eterno, o salmista está dizendo, inclina para mim os teus ouvidos e dá-me tuas respostas. Escuta, Pai. Atenta para mim e dá-me resposta. Pois sou um desvalido e estou muito aflito. Ponto. Pois sou um desvalido e estou muito aflito. Não posso nada, Pai. Estou fraco. Estou desanimado. Sou fraco, Pai. Estou aflito. Versículo 1. E o versículo 2 diz: conserva-me em vida, pois sou fiel. Ponto. Conserva-me em vida, pois sou fiel. Tu, meu Deus, salva teu servo, que em ti confia. Salva teu servo, Senhor, que em ti confia. Versículo 3. Tem piedade de mim, Senhor, pois a ti clamo todo dia. Tem piedade de mim, Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra o coração do teu servo, o versículo 4 diz. Alegra o coração do teu servo, porquanto a ti, Senhor, elevo a minha alma. As minhas súplicas, as minhas orações, a minha alma. Meu culto lógico na mente. Romanos 12, Paulo ensina sobre isso, que ele está rogando ao povo para que se doem a Deus, eleve suas orações, se entregue a Deus com culto na mente, na alma. Versículo 5. Pois tu és bondoso e perdoador. Senhor, pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. Rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. Aqueles que invocam o nome do Senhor. Ele é rico em misericórdia e em graça para com todos os seres humanos, homens e mulheres, que o invocam. E os que invocarem o meu nome serão salvos, a Bíblia diz. Invocar aqui, irmãos, é aqueles que vivem uma vida pregando, vivendo o que se prega, vivendo o que se lê, o que se ouve pela palavra de Deus, que entregam suas vidas. Mateus 7, 24. Jesus está falando ali como devemos dar ouvidos e como devemos aplicar a nossa vida ao ler e ao ouvir a palavra de Deus. A Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Escuta a minha oração, versículo 6. Escuta a minha oração, Senhor. Atenta para a minha súplica.
Versículo 7. No dia do perigo clamo a ti, porque tu me respondes. O 8 diz: ninguém entre os deuses é como tu, ó Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Nada existe que se compare às tuas obras. Tem um acento no A ali. Então, as tuas obras. As tuas obras, Senhor. Nada se compara com as tuas obras, Pai. Todas as nações que fizestes virão prostrar-se diante de ti. Versículo 9. Todas as nações que fizestes virão prostrar-se diante de ti, Senhor, e glorificarão teu nome. Pois tu és magnífico e realizas milagres maravilhosos. Em verdade, só tu és Deus. Pois tu és magnífico e realizas milagres maravilhosos. Em verdade, só tu és Deus. Coisa linda, né? Revela-me, Senhor, teu caminho, para que eu o siga em fidelidade para contigo. Orienta meu coração, para que tema teu nome. Revela-me, Senhor, teu caminho, para que eu o siga em fidelidade para contigo. Orienta meu coração, para que tema o teu nome. Salmo 111, versículo 10, diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. De todo o coração te exaltarei, Senhor, meu Deus, e glorificarei para sempre o teu nome. De todo o coração te exaltarei, Senhor, meu Deus, e glorificarei para sempre o teu nome. Porquanto teu amor é tão generoso para comigo, que livraste minha alma de todos os poderes da morte. Ó Deus, os arrogantes se levantam contra a minha pessoa. Um bando de prepotentes atenta contra a minha vida, gente que não faz caso de ti. Não se importam com Deus, não dão valor à palavra de Deus, não têm temor de Deus. Entretanto, o versículo 15 agora, só deixa eu mudar a página aqui que vai virar a página. Entretanto, tu, Senhor, és compassivo e misericordioso, rico em paciência, amor leal e justiça. Versículo 16. Volta-te para mim, tem compaixão de mim. Concede tua força a teu servo necessitado e salva o teu filho fiel. Versículo 17. Dá-me um sinal do teu favor, para que todos os que me tratam com ódio o vejam e se sintam humilhados, ao confirmar que tu me acompanhas com teu conforto e auxílio. Salmos 86. Respeitando os pontos, vírgulas, acentos, interrogação, exclamação, respeitando a palavra de Deus, como ela tem que ser pregada. Ao falar de Jesus Cristo, ao pregar o Evangelho da paz, as pessoas que nos ouvem precisam entender e saber quem Deus é, o que Deus faz, o significado da cruz, o significado da graça, da misericórdia, da justiça de Deus. E como que elas vão saber disso? Ouvindo a palavra como ela é. Então é errado pegar um versículo e pregar 1h30, 2 em cima daquele versículo. Leiam o texto, apliquem o texto e procurem ficar, irmãos, o menor tempo possível falando. Aplique o texto. Fale o necessário que vai ficar dentro do texto e do contexto. E deixa que o Espírito Santo faz a obra, porque a obra é espiritual, não é nossa. Não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, Deus diz. Quem faz a obra de converter o pecador é Deus, irmãos. A nossa missão
O nosso compromisso é pregar a palavra de Deus. Jesus disse: acautelai-vos dos falsos pregadores, dos falsos pastores, falsos profetas, falsos ensinadores. Acautelai-vos deles, porque eles virão até vós, parecendo ovelhas, mas são lobos devoradores, porque eles criam a doutrina deles. É o que eles acham, é o que eles pensam, mas é o que a Bíblia diz? Você está vivendo o que a Bíblia manda você viver? Porque é o que eu vejo, irmãos, hoje. É um povo com ressentimento, é um povo com ódio, é um povo que não tem compromisso, é um povo que não tem paciência, não tem frutos, é um provocando o outro. Paulo diz: isso não é certo, irmãos. Um ficar provocando os outros, um provocando o outro. Cadê o amor de Cristo? É inveja, é dissensões, é dissoluções, é chocarrice, é tanta coisa no meio do povo que se diz o povo de Deus. Eles não pregam a palavra, brincam, uns querem bater demais, intimidam as pessoas. O que é isso, irmãos? Ficam apontando para as pessoas. Quem somos nós, irmãos, para apontar alguém? A nossa missão, a minha missão e a tua missão é pregar a palavra. A palavra, a doutrina dos apóstolos, o evangelho de Cristo Jesus. E deixa que Deus, irmãos, a obra é de Deus. Na época de Paulo já tinha um motim, irmãos. Já tinha um grupo que só queria ouvir Apolo, já tinha um grupo que só queria ouvir Paulo, tinha um grupo que só queria ouvir Pedro, e tinha um grupo que só queria, irmãos, que dizia que era de Jesus. Tinha até o grupo: não, nós somos de Jesus, mas não obedecia os apóstolos, os ensinamentos dos apóstolos, que era a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Então até esse estava fora. Porque Cristo é a base de tudo. Se eu tenho Cristo, eu tenho amor com os irmãos, eu tenho paciência, eu tenho uma boa palavra para o cansado. No livro de Isaías, capítulo 50, versículo 4, Isaías diz para o Senhor Deus: ó Senhor, dá-me uma língua de eruditos, um povo sábio da época. Dá-me uma língua sábia, para que eu tenha sempre uma boa palavra para o cansado, para o desanimado. Então eu tenho que ter uma boa palavra. Eu tenho que ter paciência com os fracos na fé. A minha missão é pregar a palavra como ela é. O resto é com Deus. Então, quando não há isso, há discórdia, dissoluções, dissensões, difamações, invejas, parvoíces, chocarrices, todo tipo, irmãos, de coisa que Deus não se agrada no meio do povo que se diz o povo de Deus. Então, quando for pregar o evangelho, olha que salmo lindo de Davi, Salmo 86. E quando eu leio esse salmo, irmãos, eu tenho que aplicar a minha vida no evangelho, que eu vivo a graça. Então eu leio um salmo desse, irmãos, eu me maravilho. Salmo de Davi. Cristo está nos salmos, irmãos. Cristo está nos profetas. Cristo está de Gênesis a Apocalipse. Quando você lê um salmo desse, você fica mais temente a Deus, respeita mais a Deus, está mais perto de Deus, tem Cristo como seu Salvador. E você terá o nome escrito no livro da vida. Então, pregue a palavra, respeite os pontos, as vírgulas, respeite, irmãos, as interrogações, exclamações, respeite tudo que a Bíblia diz. Se está ali, irmãos, é para você respeitar. Então as pessoas começam a ler, você não entende o que está lendo, uns lê baixinho demais, uns começam aqui, pregam, lê um versículo aqui, daqui a pouco já está lá na frente e não volta mais para o texto. Não dá certo, irmãos. Como é que a pessoa vai ter fé, aqueles que estão ouvindo? Quando você vai levar a palavra de Deus, irmãos, aquele que está te ouvindo, ele precisa ouvir o que está na Bíblia, o que a Bíblia está querendo dizer. Mas, eu interpretei assim. Quem diz que nós temos o direito de interpretar algo? Quem somos nós para querer interpretar a nossa maneira? Pregue o que está na Bíblia. Respeite os pontos, respeite as interrogações, as exclamações, as vírgulas, e você vai estar respeitando a palavra de Deus e vai estar edificando a fé dos irmãos. E almas vão vir até Cristo Jesus. Por isso que você não vê praticamente almas convertidas hoje. Porque não se prega o evangelho como ele tem que ser pregado. Porque a obra é espiritual, como eu já disse. Então muitas pessoas vão até Cristo na emoção. Eles estão no movimento. Tá legal, eu participo daquele grupo ali.
aquele grupinho ali é o meu grupo, eu participo ali dele. Mas ele tem amor pelo próximo, então quer dizer que se aquele grupo deixar de existir, ele se desvia de Jesus. Então, na verdade, ele nunca teve em Cristo Jesus, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Porque quem morreu por nós na cruz foi Cristo, não foi homem, não foi mulher, não foi ninguém. É Cristo, então se eu estou em Cristo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz. Amém? Então Deus abençoe os irmãos, que esse vídeo possa edificar a tua fé, em nome de Jesus. Compartilhe, passe para frente. Meu canal não é monetizado e nem não quero dinheiro. Eu trabalho, tenho saúde, graças a Deus. O que eu quero é que almas venham até Cristo pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.